Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos falar sobre como nascem os vegetais e como o pólen e as sementes se espalham. Lembram que na aula passada de ciências nós conhecemos os vegetais e falamos também das partes dos vegetais, como a raiz, a semente, o caule, a folha, o fruto. Nós falamos bastante coisa dos vegetais e hoje nós iremos falar desses dois assuntos. Bom, vocês podem acompanhar comigo na página 62 do livro de vocês. E aqui está dizendo que algumas plantas elas também podem se desenvolver a partir de um pedaço de um caule, né? Ou até mesmo de uma folha retirada de uma planta adulta. Mas a maioria das plantas elas nascem através da semente, tá bom? E para a planta crescer e se desenvolver, elas precisam de nutrientes que vêm da água, do ar, do calor do sol também. Bom, e aqui está assim, ó, o desenvolvimento de uma semente até formar uma nova planta chama-se germinação. E aqui abaixo tem a germinação do feijão, e é uma atividade também que nós iremos fazer. Então, vocês podem separar um recipiente parecido assim com o meu, um pedaço de algodão e grãos de feijão também, e um pouquinho de água que nós iremos umedecer o algodão, tá bom? E como esse processo acontece? Ó, aqui na primeira imagem, a semente do feijão é plantada na terra, nós iremos plantar no algodão. Depois de alguns dias em terra úmida, ela incha e se abre. Depois surge um pequeno broto. Broto é um pequeno caule, raiz ou folha de uma fase inicial da planta, tá bom? E ela se dirige para baixo, que é a raiz. Depois surge um broto para cima, que nós chamamos de caule. Em seguida, né, alguns dias depois, as duas primeiras folhas já estão formadas. E por último, algumas semanas depois, temos uma plantinha de feijão. E é isso que nós iremos fazer hoje. Vocês irão pegar um recipiente, colocar um pedacinho de algodão no fundo desse recipiente, colocar um pouquinho de água apenas para umedecer esse algodão e em seguida vocês irão colocar os grãos de feijão nesse algodão. Com o decorrer da semana, vocês irão ver que acontecerá a germinação, né? Uma planta se transformará nesse recipiente. Lembre-se sempre de estar verificando se o algodão ele está úmido, ele não pode estar encharcado, ele tem que estar apenas úmido para a planta poder crescer, tá bom? Lembre-se também de deixar esse recipiente em um local aberto onde pegue o sol. Bom, na página 64 do livro de vocês estão as atividades. E está assim, letra A, o que é germinação? Vocês irão dizer o que é germinação. B, se a terra estiver seca, a semente poderá nascer? Por quê? Lembrando que a terra muito seca não pode nascer nenhum vegetal, porque ela precisa da água para que aconteça a germinação, ok? No número 2, observe as cenas abaixo e complete as frases com as palavras do quadro a seguir. No quadro tem as palavras reprodução, terra, caule e germinar. Vocês irão fazer a leitura das frases e irão completar com as palavras que correspondem à frase. Por exemplo, a semente é plantada na reprodução, na terra, no caule ou na germinar. Obviamente, a semente ela é plantada na terra e vocês irão completar as demais frases. Bom, aqui na página 65 está falando sobre como o pólen e as sementes se espalham. E está assim, as plantas são seres vivos, mas não se locomovem. As sementes e o pólen, no entanto, precisam ser espalhados pelo ambiente, para que as novas plantas cresçam em outros lugares. Lembrando que pólen é um tipo de pó fino e amarelo que são presentes em algumas plantas, em algumas flores, perdão. E a polinização? O que é a polinização? É o transporte de pequenos grãos de pólen que saem da parte masculina até a parte feminina das flores. E vocês sabem quais são os animais polinizadores, ou seja, são os animais que fazem a polinização? Nós temos aqui como exemplo o beija-flor, a borboleta, a abelha, o morcego,
e o besouro. Esses são alguns animais polinizadores, ou seja, eles fazem a polinização. E esses animais, eles são muito importantes no nascimento, né, em novas plantas que irão surgir, pois eles que fazem, eles que carregam tanto o pólen quanto as sementes para nascerem novas plantas. Bom, na página 66 está falando da dispersão de semente, que é quando a semente plantada, né, as sementes das plantas são transportadas ou espalhadas e de diversas maneiras. E aqui nós temos como exemplo o fruto do dente de cão, né, que é carregado pelo vento. Esse aqui está assim, ó, muito comum em região praianas. O coco é um fruto que flutua na água e acaba sendo transportado por ela para outros lugares. Ao encontrar um ambiente favorável, como o solo das margens de rios e de praias, o fruto seca e germina, formando uma nova planta. Então, na primeira imagem, a semente ela é espalhada pelo vento e na segunda pela água. Na terceira, as plantas conhecidas como carrapicho, né? Elas grudam no nosso corpo ou no corpo de alguns animais e elas são espalhadas. E, por último, a imagem que tem aí é o fruto da mamoneira, que são quando os frutos secos estouram, eles liberam as sementes conhecidas como mamonas para longe das plantas, ou seja, elas estouram e vão para longe das plantas formando novas plantas, ok? Na página 67, vocês só irão fazer o número 1, que está assim. Observe a imagem e responda. O que você acha que vai acontecer com as sementes de urucum? Urucum é essa imagem que está aqui, ó, aqui do lado. E aqui vocês podem dizer que as sementes elas vão se soltar dos frutos, né? Elas vão cair na terra e elas podem ser transportadas pelo vento ou por alguns animais e assim elas surgirão novas plantas nesse local, tá bom? O número 2 vocês podem estar fazendo a leitura, tá bom? Mas vocês não irão fazer. E o número 3 é no caderno de criatividade e alegria que nós iremos fazer quando a gente retornar às nossas aulas. Bom, a atividade de hoje está pequenininha, está bem fácil de realizar. Bom, e a gente termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!